Olá pessoal, meu nome é Jaqueline Girão, eu sou uma bióloga ecossocialista, sou mãe de uma mulher, sou professora da Faculdade de Educação da UFRJ e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UF, sou formada em Biologia, fui professora de Biologia e Ciências muitos anos, mais ou menos metade da minha carreira foi na educação básica, na educação pública e privada, sou ecossocialista e vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, uma mulher madura, tenho cabelos avermelhados, ondulados, um pouco abaixo das orelhas, estou usando um óculos de aro marrom, bege, estou com uma blusa de fundo azul com estampas de peixes vermelhos, amarelos e azuis e um pouco verdes, e estou usando um colar de sementes vermelhas e cinza. É uma honra estar falando aqui diretamente do Rio de Janeiro. Eu também sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, e falando a respeito da Conferência Nacional de Educação, a convite da professora Annalise, que eu agradeço muito, e sobre o eixo 7, que sobre o desenvolvimento socioambiental sustentável. Eu vou começar falando e problematizando até mesmo o nome do documento referência, que fala em uma educação socioambiental sustentável. É muito complicado a gente falar de sustentabilidade nos moldes do capitalismo. A sustentabilidade, como se entende, como se normalmente se pensa, né, em vários contextos, na mídia, muitas vezes até mesmo na pesquisa e nas escolas, é uma tentativa de aliar o desenvolvimento econômico com a sustentabilidade, com a preservação dos ambientes e a saúde humana, né? A preservação da espécie humana, a qualidade de vida da espécie humana. Eu acho muito difícil pensar nesse desenvolvimento nos moldes do capitalismo, né? O que é essa sustentabilidade? Sustentável para quem? Para quê? Né? Por quem? Então, eu acho que isso daí é algo que é necessário que seja problematizado, discutido em todas as esferas, inclusive nas escolas. Eu selecionei alguns trechos do eixo 7, né? Do desenvolvimento sustentável e socioambientalmente sustentável, e para trabalhar um pouquinho em cima desse eixo, né? Então tem uma parte que diz que o que se sucede é que, com forte apoio da ciência e da tecnologia, o modelo de produção e o hiperconsumo próprios das sociedades capitalistas acabaram por levar o planeta Terra à quase exaustão, cujo padrão e ritmo acelerado, se não alterados, podem levar ao colapso socioambiental. É interessante esse trecho, né, do eixo, ao mesmo tempo em que busca um desenvolvimento sustentável. São coisas incompatíveis. É verdade que nós já estamos vivendo um colapso ambiental. A crise climática, ela é uma realidade. Basta a gente pensar na tragédia que está nesse momento vivendo a Amazônia, com uma seca que nunca aconteceu uma seca dessa amplitude. Aquilo que viveram os nossos companheiros, né, o povo do sul, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, com enchentes, também nunca antes verificadas, né, naquela região. Não é que esses eventos não aconteçam, mas nunca aconteceram com essa intensidade e com essa frequência, né? Isso já por si caracteriza uma crise climática. Sem falar, se a gente sair do Brasil, pensar
No verão, as temperaturas extremas no verão da Europa e na Ásia, e outros eventos que levam muitos cientistas e muitas cientistas à conclusão de que sim, já estamos vivendo a crise climática. Inclusive o Antônio Guterres, secretário da ONU, já fala em fervura global, não mais em aquecimento global, né? Aquecimento, o planeta já está aquecido, mas a situação agora já é diferente. Já chegamos a um patamar que as previsões da ciência imaginavam que viria algumas décadas mais à frente. Então, as piores previsões não foram capazes de prever, né, de imaginar a velocidade com que as condições climáticas e ambientais do planeta estão mudando. Então, o que a gente precisa no momento é criar estratégias, e aí é claro que precisa partir de governos, né, do governo federal, dos governos estaduais e municipais, para proteger a população desses eventos de calor extremo, de inundações, enchentes, de secas e tantos outros que já estão aí, né, no horizonte do nosso cotidiano. O Luiz Marques, que é um cientista que tem feito estudos, já publicou vários livros muito importantes sobre a crise climática, relacionando com o capitalismo. Ele já está dizendo que é inevitável o aumento da temperatura da Terra em 2 graus centígrados nos próximos anos. Aliás, nesse ano de 2023, já chegamos a 1,5 grau de elevação da temperatura acima da era pré-industrial. E o Ailton Krenak, né, inclusive mineiro, né, um dos nossos intelectuais mais importantes, um escritor, um indígena, um líder, uma liderança indígena, que tem escrito e falado de uma maneira muito, muito poética e muito simples, né? Tem denunciado as inúmeras agressões ao ambiente e aos povos indígenas, aos povos originários. E o Krenak disse que o futuro é agora, pode não haver amanhã. Eu recomendo muito a leitura dos livros, sobretudo o penúltimo que ele lançou, que é o Futuro Ancestral. Então, trazendo todo esse contexto, agora é a hora de falar um pouco sobre Minas Gerais, esse estado tão bonito, né, com uma natureza tão exuberante, com uma cultura tão rica, e que é um dos estados mais degradados e devastados do país. Se a gente pensar em toda a tragédia da mineração, né, as Minas Gerais, que estão deixando de ser Minas Gerais, ou que estão sendo apenas minas, né, e não mais montanhas. Eu lembro muito da minha juventude, eu ia muito a Ouro Preto e tinha um adesivo que eu via nos carros que dizia, olhe bem as montanhas. Era tão bonito, né, fazer uma referência ao Milton Nascimento e todos os grandes artistas mineiros, né? E Minas Gerais é um estado que está sendo entregue às mineradoras. Se a gente pensar nos crimes ambientais de Brumadinho, de Mariana e tantos outros, né? Então, o que cabe à educação nesse contexto? O que cabe a uma política de educação nesse contexto, né? Ou seja, o que podemos e o que devemos fazer em relação às novas gerações, aos jovens, aos adultos também, né? A educação de jovens e adultos. E ainda mais nesse contexto de reformas educacionais. Por exemplo, a BNCC, ela sequestrou a educação ambiental dos currículos. A reforma do ensino médio é uma dos maiores escândalos
em termos educacionais que já vimos no país. Retirou conteúdos, transformou os tais itinerários formativos em itinerários deformativos, né? São absolutamente, viraram espaço de divulgação de determinados conteúdos empreendedoristas, né? De empreendedorismo e que não traz ganhos, a ninguém. Né? A gente tem visto muitos estudantes, muitos jovens reclamando que não tem mais escola, que não tem mais aula, pedindo aos professores e às professoras que deem as suas aulas das suas disciplinas para as quais foram formados, né? Sobre as quais refletem, estudam, né? E então, nesse contexto, né, como é que a gente pode pensar na política, numa política educacional? Inclusive, no documento da conferência, né, no eixo 7, tem trechos muito interessantes, porém, tem algo que eu considero muito problemático, que é a recomendação que se trabalhe com a Agenda 2030, a educação ambiental para o desenvolvimento sustentável. Aquilo que lá no começo aqui do vídeo eu coloquei como bastante problemático. E aí o documento até elogia e fala que os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, eles são, como que eles falam? Que eles são... Que trazem benefícios, né? Que são difíceis de se atingir, só que não é bem assim, né? Na verdade, falam em erradicação da fome, da pobreza, né? Dos problemas ambientais, mas não falam, não se referem à causa principal de toda essa crise, que é a sociedade capitalista, que é a exploração da natureza, que a natureza se tornou um recurso barato, portanto fácil de se conseguir, né, de se utilizar. A gente tem vivido aí uma situação, né, de importação, de exportação de commodities, né, assim, coisas inimagináveis, e também exploração do trabalho, né, do trabalho humano. Então, nesse contexto, eu considero impossível a gente fazer um avanço realmente significativo, né, no sentido de evitar, né, as consequências, aquelas que a gente ainda consegue evitar, né, das mudanças climáticas, de toda essa transformação que o nosso país e o nosso planeta vem sofrendo. Portanto, e alguns estudos sobre um documento, o documento da Unesco, né, que justamente o documento é voltado para a educação, que a Unesco criou, já estão apontando que esse documento ele não está sendo suficiente, ele não está trazendo uma indignação perante essa crise, ele não está trazendo nada que é apenas uma remediação das consequências da crise climática, né? Que não gera descontentamento, que não gera um movimento importante, né? Para que se de fato consiga combater e enfrentar, né? Da maneira como ela precisa ser enfrentada, essa crise climática. Então, nesse sentido, eu vou sugerir que esse eixo ele tenha um nome um pouco mais realista, né? No sentido realista, porque trazendo possibilidades para o combate, né? Para o enfrentamento dessa crise, fugindo do capitalismo verde e dessas soluções paliativas, que até mesmo a questão das energias ditas limpas ou renováveis, nem todas são assim,
resolvem o problema, porque também criam outros problemas, como é o caso da energia eólica, né? Aqueles moinhos, eles geram um nível de barulho, um nível de vento, que está impactando profundamente não só o ambiente, a fauna, a flora, como também as populações que vivem, né, os pescadores e os agricultores, os pequenos agricultores estão sofrendo demais com essa suposta solução para não utilização das energias fósseis. É preciso que os governos, que as pessoas, que a sociedade compreenda que precisamos que é fundamental o desmatamento zero, não é redução, é zero, que é fundamental o mais rápido possível fugirmos, né, ou irmos deixando de utilizar os combustíveis fósseis. Evidentemente que isso só será possível se a gente acha que é possível manter esse nível, esse padrão de consumo de energia e consumo de bens, né? Enfim, né, que se chama aí de consumismo, e reduzir drasticamente o uso dos combustíveis fósseis. Isso é absolutamente impossível, né? Para que a gente consiga reduzir significativamente, né, o uso dos combustíveis fósseis, é preciso mudar o modelo de sociedade. Isso é evidente, né? E as pessoas sabem disso, os governos sabem disso, né? Mas o que fazer diante disso, né? Então, eu já vou sugerir que a gente não se refira mais à educação para o desenvolvimento sustentável, para a sustentabilidade, mas que a gente pense numa educação ecossocialista, uma educação ambiental crítica e transformadora. Porque até mesmo a educação ambiental crítica, ela já está sendo um termo já meio banalizado. E eu acho que a gente tem que pensar no ecossocialismo, né? Porque o ecossocialismo é um modelo que não é pronto, né? Que não está definido, mas que tem alguns princípios. E o primeiro deles é que é uma sociedade anticapitalista, é uma sociedade sem opressões, é uma sociedade onde não cabe o racismo, onde não cabe o patriarcado, onde não cabe a exploração da natureza para além, né, o uso de recursos da forma como vem sendo, e acho que a gente tem que pensar até mesmo antes da Revolução Industrial, se a gente pensar, né, que desde que os europeus chegaram às Américas, chegaram em África, em outros, em Ásia, né, em que esse capitalismo já teve início com a escravização, né, das pessoas, com a exploração sem limites, né, de todos os recursos da natureza, e que, aliás, falar em recurso é algo até complicado, mas enfim, né, de todos os bens da água, do solo, da biodiversidade e tudo mais, né. Então, pensar numa educação, né, para combater a desigualdade, uma educação dos direitos humanos, uma educação ambiental, pensar numa educação climática também, né? Houve uma deputada aqui no Rio de Janeiro que criou um projeto de educação climática bastante interessante, né, que buscava trazer conceitos como, por exemplo, o capitaloceno, né, que é um conceito que vem não tanto se contrapor, mas que vem para se refletir, né, sobre essa sociedade do capital, e não o antropoceno, né, que é a sociedade
uma ideia de que a espécie humana, a atuação humana está destruindo o ambiente, né, que é responsável por toda essa degradação, porque não é a atuação humana, a humanidade como um todo não participa desse e de forma igual, né, dessa devastação. Se a gente pensar nos povos originários, se a gente pensar nos povos tradicionais, né, nos pequenos agricultores, nos ribeirinhos e nas populações que de verdade evitam, que conservam o ambiente e que dele retiram o seu sustento, né? Então a Amazônia, que eu considero o centro do mundo, né? Aí eu estou aqui parafraseando a jornalista Eliane Brum, né, que tem vários escritos e um projeto muito interessante para pensar a Amazônia como centro do mundo, porque já estamos chegando a um ponto de não retorno, né, em relação à devastação da Amazônia. Então, pensar numa educação climática, né, não só para que as pessoas se preparem, né, para esses eventos extremos, como também para ter modos, ter formas de combater essa crise climática, né, de pensar em como agir, né, para evitar, para tentar minimizar os efeitos e até mesmo reverter o que for possível. Porque são essas pessoas, são essas gerações que vão viver mais tempo num planeta devastado, que vão viver por mais tempo toda a miséria, toda a fome, toda a guerra, né? Que serão possivelmente refugiados e refugiadas. E é preciso pensar sobre isso, porque esse futuro já é hoje. Então, para fechar aqui essa conversa, mais uma vez agradecendo ao convite e espero que possa ter contribuído, né, para pensar aí nesse documento, né, para repensar esse documento aí da conferência e essa política de educação, né, que não seja uma política que vá trazer soluções paliativas, que vá focar no tal desenvolvimento sustentável, porque não é disso que a gente precisa, né? Eu acho que nós estamos precisando, mais do que nunca, de uma educação emancipatória, de uma educação ambiental, de uma educação para os direitos humanos, de uma educação interseccional, né, que reverta e que traga esperança e possibilidade de um futuro digno para todas e todos nós. Muito obrigada. Chegamos, né? Chegamos, pessoas de afeto e de luta. Houve quem duvidasse. Eu sou Annalise da Silva, coordenadora do Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais, FEPENG, e sou a coordenadora da CONAI, Conferência Nacional Extraordinária de Minas Gerais de 2023. E eu espero que vocês estejam bem, com saúde, espero que esteja todo mundo em paz. Neste sábado pela manhã, depois de 47 dias e noites, meu povo, dedicados à construção desse primeiro momento, é com a certeza do que nos une que eu informo a vocês que dos nossos 853 municípios, 490, 57% deles, responderam ao chamado do FEPENG para estar conosco nessa construção que é coletiva, colaborativa, do novo Plano Nacional de Educação. Em meu nome pessoal e em nome do Fórum, que eu tenho a satisfação de coordenar, eu agradeço a cada pessoa, entidade, instituição, movimento, coletivo que se empenhou para que 47 dias depois do decreto presidencial que chamou a CONAI 2024, nós estejamos aqui iniciando a nossa etapa territorial da CONAI MG 2023, rumo à CONAI Extraordinário 2024. Nós somos 3.701 pessoas inscritas para as 12 territoriais. E é o seu compromisso, pessoa querida, é o seu compromisso com a qualidade social da educação no território de Minas Gerais que faz desse número um estímulo para a gente continuar. Sigamos nos fortalecendo aí na defesa intransigente
da escolarização das pessoas que são sujeitos deste direito constitucional. Quais são os procedimentos, assim que encerrar esse vídeo? Primeiro, a apresentação da equipe, coordenação dos trabalhos, da mesa, E aí, enquanto a gente estava fazendo essa construção, eu li, lá nos bate-papos dos grupos de WhatsApp, lá nas mensagens privadas, eu li assim, o que o coordenador de mesa faz, Annalise? Gente, então olha só. Sabe aquela pessoa que coordena a mesa da assembleia, da reunião lá de associação de bairro, reunião do grêmio, reunião do condomínio? Então, é a mesma coisa. O coordenador da mesa é a pessoa que apresenta a proposta do documento referência, pergunta se alguém tem proposta diferente, dá 3 minutos para as pessoas falarem, coloca em votação, anuncia o resultado da votação e segue para o próximo ponto. É isso, minha gente. Teve gente também me perguntando assim, Annalise, o que a pessoa digitadora vai ter que fazer? Então, enquanto alguém está lá, a coordenação da mesa está lendo os pontos do documento de referência, a pessoa digitadora está lá digitando o nome de quem que pediu destaque. Destaque? Como assim? Olha, vai ser lida uma proposta. E se eu quero alterar essa proposta, tirar essa proposta, fazer alguma coisa que eu considero que é fundamental, que tem que acontecer, então eu peço destaque. E aí a pessoa que está digitando vai lá e coloca o meu nome, de cor diferente, e digita a proposta diferente daquela que já está lá no documento de referência e registra também os resultados em números de votos. E ela escreve, em caixa alta, assim, se a proposta foi aprovada ou se ela foi rejeitada. Enquanto ela faz isso, está sendo tudo passado lá no telão, tá, meu povo? Tanto no presencial quanto no virtual. Então está todo mundo acompanhando o que é que está sendo registrado. Tem uma outra coisa também que vocês me perguntaram, que é assim, Annalise, qual que é a função do apoio técnico? Eu ri, tá? Mas tudo bem, vamos lá. A função do apoio técnico é apoiar a coordenação da mesa e apoiar a pessoa digitadora, para que as questões tecnológicas sejam garantidas de maneira que o eixo faça o serviço dele. É função dessa pessoa apoio técnico colocar o acesso da lista de presença, porque a lista de presença, gente, ela vai ser assinada apenas digitalmente. Mas lá no território que eu estou participando, aqui, Annalise, é presencial. A gente está te vendo aqui, todo mundo sentadinho um do lado do outro. Que lindinhos! Só que, mesmo nas territoriais em que o encontro será presencial, a assinatura da lista de presença será virtual, tá? Será digital. Porque essa presença, por 2 motivos. Primeiro é essa presença que vai garantir depois que as pessoas eleitas delegadas possam efetivamente exercer sua função de pessoas delegadas. E além disso, é essa presença que vai garantir a possibilidade do certificado, que não sairá na segunda-feira, tá? Assim que ele estiver pronto, a gente avisa para vocês, certo? Bom, depois vem a leitura do conjunto dos parágrafos de cada eixo, que enquanto vai sendo lido, vai recebendo aí os nomes das pessoas que têm pedido de destaque. Aí alguém pode estar pensando assim, mas e se o grupo quiser ir lendo e votando uma a uma, não pode? Não pode. Não pode por 2 motivos. Primeiro, porque isso desrespeita o regimento. Segundo, porque sem ter conhecimento do conjunto do texto, as pessoas podem propor algo que já vai estar contemplado mais à frente e com isso a gente perde tempo para inserir questões que sejam relevantes para garantir direitos, gente. Nós temos um dia para a discussão da territorial. Então é fundamental que aquilo que eu vou propor como destaque seja algo que é fundamental, seja algo assim, se isso não estiver aí, o direito à educação será lesado. Se não for isso, se for assim, eu acho que a frase ia ficar melhor se fosse assim. Eu acho que seria melhor usar tal palavra. Gente, não, pelo amor, não, tá? Depois vem a leitura do conjunto dos parágrafos de cada eixo, que enquanto vai sendo lido ali,
vai recebendo os nomes das pessoas que têm pedidos de destaque, né? Aí alguém pode estar querendo me perguntar assim, mas e se o grupo quiser ir lendo e votando uma a uma, não pode? Não, gente, não pode. Não pode por 2 motivos. Primeiro, porque isso diz respeito ao regimento. Segundo, porque sem ter conhecimento do conjunto do texto, as pessoas podem propor alguma coisa ali que mais adiante vai ser contemplada, tá? E com isso a gente perde tempo precioso, tempo em que a gente poderia estar inserindo questões relevantes para garantir direitos. Aí como é que vai fazer isso no remoto? Bom, gente, as plenárias, as pessoas nas plenárias, né, de cada eixo, elas vão estar todas na mesma sala virtual. Se for presencial, elas vão estar todas na mesma sala presencial, tá? Então as pessoas vão escrever no bate-papo seus nomes. Por exemplo, se for eu escrevo Annalise da Silva, destaque na estratégia 8.1. Annalise da Silva, destaque na estratégia 19.4, tá? Por isso, o bate-papo não vai poder ser usado para ficar fazendo comentário, nem para ficar falando meu nome, né? Aliás, no caso, seu nome, seu bairro. E a gente vai pedir destaque, gente, só quando for alguma coisa fundamental, tá? Só quando for alguma coisa que a gente pense assim, se não tiver esse destaque aqui, o direito vai deixar de ser garantido. Não é destaque porque eu acho que a frase fica melhor se escrita de outra forma, não é destaque porque eu colocaria outra palavra, não é disso que se trata, tá? Depois a gente vai para os arranjos gramaticais. Nós temos um dia só, gente, para fazer aquilo tudo que a gente sabe que precisa acontecer de alteração, tá? Pronto. Daí a pessoa que está fazendo a relatoria registra lá a minha manifestação, que foi escrita lá no bate-papo, para depois não ter nada do tipo, eu me inscrevi e a Annalise não anotou meu nome, tá? Porque não é a Annalise que vai anotar, eu que vou ter anotado lá no bate-papo, tá? E quando a gente chegar na hora da discussão dessa estratégia, dessa técnica, dessa meta, dessa proposição, a pessoa que está coordenando vai ler e vai chamar dizendo que nós temos o destaque feito pela Annalise da Silva na estratégia 8.1. Ela mesma, tá, vai ler o texto da estratégia, que é... Peraí, deixa eu ler um texto aqui, que talvez seja interessante. Peraí. Aqui, políticas públicas permanentes para fortalecimento da rede de oferta da EJA, visando a universalização do acesso, permanência de educandos, qualidade, fiscalização e combate à exclusão. E aí depois que a pessoa tiver lido, né, o texto, a pessoa coordenadora vai me perguntar qual que é o tipo de destaque que eu tenho. Aí eu vou dizer assim, o destaque que eu quero fazer é aditivo, o destaque que eu quero fazer é supressivo, tá? Daqui a pouco eu vou explicar o que é cada um deles. Se bem que eu sei que vocês já leram o regimento, então vocês sabem o que é cada um deles. Nessa hora, o texto já vai estar sendo visto por todas as pessoas que estão lá no mesmo eixo que eu, tá? Ele está lá projetado no telão. Ou então está lá projetado na tela do meu celular, do meu notebook, do meu computador, né? Certo. Projetado na tela e com as alterações que já estão sendo inseridas pela pessoa digitadora, né? Que é aí a relatoria. Isso tudo em tempo real, tanto nas territoriais presenciais quanto nas remotas, tá? A proposta não é para ser escrita depois, não é para ser escrita ali na frente com todo mundo vendo o que está sendo escrito, tá? Bom, a pessoa da coordenação da mesa vai dizer que eu posso falar o meu destaque. Se for no presencial, eu vou no microfone e falo meu destaque. Se for no virtual, o meu microfone vai ser aberto para eu poder falar. De acordo com o regimento, gente, em qualquer formato, tá? Eu tenho até 3 minutos para fazer a minha fala. Não pode passar disso. Daí eu vou dizer que meu destaque é que seja alterado aquele texto que a pessoa coordenadora da mesa leu, e aí eu vou falar qual é a alteração que eu quero que coloque lá, tá? A pessoa que estiver digitando as propostas vai fazer isso enquanto eu for dizendo a proposta, né? E daí então, ainda dentro do meu tempo dos 3 minutos, eu vou justificar minha proposta dizendo por que eu acho que deve ser dessa forma e não da forma que já está colocada lá no documento referência. Isso para ser algo que garanta
direitos. Isso para ser algo que é fundamental, tá? Não é porque eu não posso ver o microfone que eu tenho que ir lá correndo pegar nele para falar, não é disso que se trata, tá? Então, eu vou explicar qual que é a tática que eu estou propondo. E por que eu estou falando disso aqui? Gente, porque não é para eu ir lá falar o que já está no texto, né? E assim, garantir educação com qualidade já está no texto, não só no texto do PNE, já está no texto da Constituição Federal, já está no texto da LDB, já está no texto do Plano Nacional de Educação, já está no texto do Plano Estadual de Educação, já está nos textos dos planos municipais de educação. Então não é para ir lá chovendo molhado, não é para ir lá inventar a roda, tá? Não é para ir lá propor o que já existe. É para eu explicar como que nós vamos fazer, tá? Então lá já tem a meta, já tem a estratégia, para eu ir lá e propor qual que é a tática. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai efetivamente garantir que isso aconteça? Então eu tenho que parar e pensar assim, ó, isso que eu estou querendo propor é algo que ainda não foi proposto? Então eu tenho um destaque. Não, isso que eu quero propor, na verdade já foi proposto, aliás já está até escrito lá na lei. Então, ajuda nós, por gentileza, de maneira que a gente possa caminhar, de maneira que a gente possa ver o máximo de pontos possível para que a gente possa ver aqueles que são relevantes e nos quais a gente tem que se fixar, tá? Tá, então a coordenação vai perguntar se alguém quer defender contra o meu destaque. A primeira pessoa que levantar a mão, tanto no virtual quanto no presencial, né, vai poder dizer em até 3 minutos por que ela é contra, tá? Daí a coordenação vai colocar em votação, perguntando sempre assim, tá? Sempre. A proposta 1 é sempre a manutenção do texto como ele está. Sempre. Ah, mas no nosso grupo a gente achou que era melhor trocar. Vocês não acharam? Vocês leram o regimento? Vocês viram lá? Tá? Proposta 1 é a manutenção do texto como está. A proposta 2 é a proposta de alteração, que foi feita ali pela análise, no caso do exemplo que eu estou dando. Bom? E aí então a pessoa que está coordenando vai pedir que levante a mão. No virtual, você vai lá, clica na mãozinha e sua mãozinha aparece, né? E aí todo mundo vai ver ali no virtual quantos votos que aparecem. Todo mundo vai ver, tá? Se for no presencial, se houver necessidade, alguém vai lá contar. Se não houver, tá? Todo mundo vai ver os votos lá sendo colocados. Precisa saber os números? Precisa saber os números. Daqui a pouco eu explico para vocês por que precisa saber os números. De quantos foram a favor, quantos foram contrários, quantas abstenções, tá? Depois de contar e de informar a quantidade de votos, a pessoa da coordenação vai pedir que a pessoa que é o apoio técnico, no caso do virtual, abaixe todas as mãos. Então não é para a gente que está participando abaixar a mão. A gente só vai levantar a mão. Abaixar a mão vai ficar por conta do apoio técnico, tá? Ele que vai abaixar a mão de todo mundo. Tem um mecanismo lá para fazer isso. Bom, e a gente não pode abaixar a mão antes da pessoa pedir, tá? Porque ela precisa antes ter visualizado quantos votos a proposta recebeu para poder registrar isso num campo específico que todo mundo vai ficar enxergando lá assim, ó. Vai registrar lá 16 votos, então pronto, vai estar escrito lá 16 votos, tá? Daí a pessoa da coordenação vai perguntar quem vota na proposta 2, que é aquela emenda que eu tinha proposto, né? E ela vai falar assim, então levanta a mão, né? Quem concorda. Aí no presencial, mãozinhas para o alto. No virtual, eu clico na mãozinha e aí aparece lá quantas pessoas estão votando. Por último, a pessoa que está coordenando a votação vai dizer quem se abstém. O que é se abster? Me abster eu não voto a favor nem contra, tá? Eu não voto em nada. Então pronto, acabou. Depois de contar e de informar a quantidade, a pessoa da coordenação vai pedir que o apoio técnico abaixe as mãos. Lembra disso, não são vocês. Nós só levantamos a mão. O apoio técnico abaixa as mãos de todo mundo. Daí a pessoa da coordenação vai anunciar o resultado da votação, tá? Por exemplo, proposta 1, 52 votos. Proposta 2, 17 votos. Abstenção, 5 votos, tá? Enquanto a pessoa coordenadora fala os resultados,
a pessoa digitadora vai marcando de azul a proposta que é a que teve mais votos, tá? E vai escrevendo aprovada do lado dela. Consegui explicar? Que bom. Porque a gente vai fazer isso até às 12 horas. Das 12 às 13 horas, então nós estaremos nos nossos almoços. As plenárias de eixo, elas retornam ao trabalho das 13 às 18 horas. Seguindo o mesmo procedimento que eu expliquei aqui quanto às emendas, tá? Certo. Nós veremos então agora, né? Importante, olha o que eu já estava esquecendo de falar com vocês, sobre a questão das moções, tá? Isso é importantíssimo. Então, as moções, elas vão ser recebidas por mensagem de e-mail, enviada sempre, tá? Até às 12 horas do sábado para cemg.sistematizacal@gmail.com. Até às 12 horas, tá, gente? Lá no regimento, no artigo 32, eu sei que vocês já leram, mas estou só reforçando, explica tudo sobre as moções, tá? Bom, tem dúvida, né, sobre qualquer coisa da nossa conferência até aqui? Se tiver, escreve, agora pode, né? Escreve aí no bate-papo, tá? Desse vídeo, e eu tento responder mais adiante. Uma última coisa que eu acho que é importante também explicar aqui, eu espero que vocês tenham mesmo lido o regimento, gente, como a gente tem orientou por várias vezes, né? Porque se vocês leram, vocês já sabem que lá no artigo 17 são considerados 4 tipos de emendas que podem ser apresentadas, tá? Uma delas é a aditiva, que é a emenda que propõe um acréscimo, né? Lá no texto que está colocado na proposição do documento de referência. Eu quero acrescentar alguma coisa. Outro tipo de emenda é a supressiva. Essa é quando eu quero retirar uma parte essa é quando eu quero tirar a proposta inicial, tá? É supressiva, é para suprimir aquela proposta. Tem a substitutiva, que é quando eu proponho alterações que são pontuais, mas são de mérito no texto, né, de uma proposição. Eu mantenho as linhas gerais e proponho alterações pontuais de mérito. Então, não é para dizer assim, o sinônimo fica melhor. Não é isso, igual a gente já falou, tá? Nós precisamos de aprofundar a discussão política das propostas. Não dá para a gente ficar discutindo, neste momento, a questão gramatical, tá? Ou então ela pode ser aglutinativa. O que é aglutinativa? É quando eu quero fundir, né, novos parágrafos ao texto de proposição inicial, tá? Mas aí eu quero colocar novos parágrafos. Eu não quero colocar uma coisa diferente naquele parágrafo, tá? Quando eu fizer isso, uma coisa a mais naquele parágrafo é aditivo. Tirar aquele parágrafo de lá é supressivo. Colocar alterações que são pontuais, mas que são de mérito no parágrafo, substitutivas. E quando eu quiser colocar novos parágrafos, então é aglutinativo. Com certeza a aglutinativa, a gente não pode ser alguma coisa que é o contrário do que a gente já aprovou anteriormente, né? Porque senão a gente teria um documento meio Frankenstein politicamente falando, tá bom? O processo, gente, de síntese desse conjunto das emendas vai ser recebido para a elaboração do documento de referência. Ele vai considerar as emendas que obtiverem aprovação por maioria simples dos votos nas plenárias da etapa territorial, e aí a gente depois conversa sobre a estadual, né? E que sejam enviadas, né, em tempo regimental lá para o Fórum Nacional de Educação, tá? A coordenação da relatoria no geral, é feita por mim, isso de acordo com o regimento do Fórum Nacional de Educação, de acordo com o regimento da Conferência Nacional de Educação, e o documento vai ser apreciado e estruturado em 2 blocos.
E aí eu encerro aqui essa nossa conversa para que vocês possam ir para os eixos, fazer a discussão aprofundada e fazer aí o que é a nossa parte para garantir efetivamente o direito à escolarização no território de Minas Gerais. Então, quais são esses dois blocos? O bloco 1 é o bloco onde vão constar as emendas que forem aprovadas em 7 ou mais territoriais, tá? Ou seja, metade das participações, e essa aprovação vai ser já automática. Tem mais da metade, mais de 7 territoriais aprovaram, então pronto, esse texto já vai para estadual. O bloco 2, onde vão constar as emendas que forem aprovadas entre 4 e 6 territoriais, ou seja, no mínimo 1/3 das participações, né, aprovaram. Então ela vai ser apreciada, né, lá na estadual. Desculpem, ela vai ser apreciada para ir para a estadual. As emendas, gente, que forem aprovadas em menos de 4 territoriais, elas não vão ser incorporadas no documento referência, tá? O documento que a gente vai trabalhar lá na etapa estadual. Então, é fundamental que tem uma proposta que eu acho de educação de jovens e adultos que é importantíssima, que é a questão da sala de acolhimento, por exemplo, tá? Então, eu já vou fazer contato com pessoas que eu conheço de outras territoriais, nós já vamos elaborar junto um texto bem bacana, sabe? Explicando o que é isso de sala de acolhimento, porque isso é fundamental para garantir o direito, né, das pessoas estudantes da EJA. E aí nós vamos tentar aprovar isso em de 4 a 6 territoriais, porque se ela for aprovada em menos de 4 territoriais, isso não vai para o documento de referência que vai ser trabalhado lá na etapa estadual, tá? Então é isso, sigamos. Desejo assim que seja um sábado de realização para aqueles que acreditam na escolarização, na educação de qualidade social como direito, tá? Sigamos. Bora lá, bora lá.